Nós vamos hoje, pela graça de Deus, trabalhar o texto de 1 Pedro, alguns versículos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aí nós vamos fazer a leitura de 3 aos 7 juntos, depois eu vou ir comentando alguns versículos com os irmãos, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, 3 ao 7. Assentados mesmo, reverência, vamos ler comigo? Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, esse texto ele é muito lindo, né? Eu amo esse texto. E aqui o autor, ele inicia a partir do versículo 3 com ensinamento. Já inicia com ensinamento. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa glorificando, ele diz: glorificado sejas tu, Senhor Deus, exaltado seja o nosso Deus, engrandecido seja tu, ó Senhor Deus meu. É assim que o autor começa. E ele remete, quando nós vamos lembrar de Jesus dando os seus ensinamentos, Jesus ensina sobre isso. Lá em Mateus 6, de 9 a 13, que é a conhecida oração do Pai Nosso, né? E Jesus inicia da mesma forma, Pedro copiou e colou, né? Jesus inicia como a conhecida oração do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado, não é isso? Que Jesus está, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Assim como Jesus, o autor, ele está glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, antes de fazer o seu pedido, no caso do Pai Nosso, antes de declarar tudo o que ele tem para declarar. É muito importante, irmãos, nós termos esse hábito, esse condicionamento de orar, principalmente quando você está aflito, começar as suas orações exaltando o nome de Deus, glorificando a Ele. Às vezes vai até parecer repetitivo, sabe? Toda vez que você vai num culto de oração, você começa: Senhor Deus, louvado seja o teu nome, eu te engrandeço, e começa a exaltar. Aí você vai na outro PGM e você faz a mesma oração, começa sempre do mesmo formato. Alguém pode falar assim: poxa, mas ele só sabe orar assim, mas essa é a forma correta. Você glorificar a Deus primeiro, exaltar a Deus primeiro, engrandecê-lo. E uma forma que pode te trazer paz também, ao engrandecer, é você trazer recordações das bênçãos que Deus trouxe para você, por exemplo, essa semana. Hoje você parou a pensar sobre isso? Uma bênção que Deus te trouxe essa semana, um livramento, não sei, ou esse mês, ou nesse semestre, ou ao longo da sua vida, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Trazer para a sua memória o que Deus tem feito na sua vida. Como isso traz paz ao seu coração. Como isso elimina o estresse, alivia a dor, alivia o sofrimento. Faz com que você comece a enxergar Deus no momento da sua aflição. De preferência, você
declarar em voz alta. Sabe quando você sai de casa 4 da manhã, 5 da manhã, ou pega BRT, ou pega um trem, ao invés de abrir o aplicativo, ao invés de abrir o celular para coisas inúteis durante o trajeto, louve ao Senhor, engrandeça o Senhor, comece a conversar com Ele com forma de gratidão, lembrando o que Ele tem feito por você. Irmão, se você parar para pensar agora, o que Deus fez para você nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, se você buscar no seu coração e no seu dia a dia, o quanto Deus tem te abençoado. No último ano, nos últimos 10 anos, quantas e quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. O grande problema é que nós, às vezes, nos esquecemos de lembrar, de trazer à memória. Trazer à memória quem Deus é. Sabe quando nós estamos aflitos, quase desesperados, angustiados, entristecidos, chorosos, sem saber o que vai fazer? E aí você começa a lembrar quem é Deus. É isso que o autor está dizendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Quem é o seu Deus? Meu Deus é onipotente. Ele é o poder. O nosso Deus, ele não tem poder. Ele é o poder. E isso já me faz sentir que não estou com qualquer um. Nosso Deus é onisciente. Antes mesmo que você comece a sua oração, Deus já sondou o seu coração e Ele sabe de tudo. E isso é bom, porque Ele está fazendo a leitura do meu coração. Ele conhece todas as coisas. Meu Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos. Significa o quê, irmãos? Que Ele nunca te deixa só. E quando você começa a lembrar nas suas orações, no início das suas orações, antes mesmo das petições, antes mesmo do clamor, você começa a trazer à memória os milagres que Deus derramou para você e para os seus, ao longo da sua vida. Você começa a lembrar quem é Deus, que Deus poderoso é esse, que Deus gracioso é esse, que Deus misericordioso é esse, que Deus bondoso é esse. O seu coração começa a se encher de alegria. É a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Opa! Então você encontrou um método para você começar o seu dia bem e concluir o seu dia bem nas suas orações final de noite. Porque as aflições nós teremos nossos problemas durante o dia para resolver, mas quando você começa a interceder, a orar, trazer todas essas memórias e exaltar o nome do Senhor, você começa a se sentir seguro, não em si, seguro não no seu intelecto, seguro não no advogado, não no juiz, seguro não no médico, seguro não no tratamento, seguro em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E você vai ter paz no seu coração. Você vai encontrar paz no seu coração. Paz é um bem tão precioso, irmãos. Paz em meio à aflição, paz em meio à luta, paz em meio à perseguição, paz. E essa paz vai te renovar. E assim sucessivamente. Portanto, o autor ele começa dizendo no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele continua, conforme a sua grande misericórdia. Misericórdia, irmãos, é quando nós merecemos e não recebemos, né? Nós merecemos ser punidos, porque nós éramos pecadores. Então nós merecíamos ser condenados. Mas a misericórdia se estende de geração em geração e o próprio Deus envia o seu único Filho para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. E isso, derramamento de graça junto com misericórdia. Portanto, o autor está dizendo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Regenerou como? Através da morte do Filho unigênito de Deus. E para que houve essa misericórdia, o autor continua dizendo, e essa regeneração a todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador? Nos regenerou para uma... Coloca na tela, por gentileza, versículo 3, só para a igreja acompanhar. Nos regenerou para uma esperança... Deixa eu ver se coloca na tela. Vamos lá, irmãos. Ali, ó, terceira linha. Nos regenerou para uma viva esperança.
para uma esperança viva, mediante ou por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Algo extraordinário aconteceu na sua vida. Jesus morreu por você. E por causa disso, o sangue dele derramado expiou os seus pecados. Amém? Isso é motivo de alegria, irmãos. Às vezes nós nos concentramos muito nos milagres do dia a dia, milagres que envolvem bens materiais, milagres que envolvem as emoções, milagres que envolvem o físico, a cura, enfim, vida profissional. Mas nós precisamos recordar, e é isso que o autor está fazendo esta noite, nos recordando quão valioso é e o quão eu preciso lembrar e relembrar todos os dias, que essa morte de Jesus na cruz do Calvário e essa ressurreição ao terceiro dia, através de sua misericórdia, é que nos regenerou, glórias a Deus por isso, e que nos garantiu não mais morrer. Nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus. Nós deixamos este mundo temporal, que vai passar rápido, e vamos viver eternamente com Ele. Por enquanto, vivemos através dEle, por Ele e para Ele, mas haverá um tempo que nós viveremos com Ele, glorificados. E às vezes nos esquecemos, irmãos, do que Jesus fez por nós. E se nós nos esquecermos do que Jesus fez por nós, a tendência natural do crente, não falo do ímpio, eu falo do crente, é viver uma vida ansiosa, é viver uma vida insatisfeita, é viver uma vida angustiada, porque a nossa natureza humana, nós planejamos coisas, e boa parte dos nossos planejamentos da adolescência, da juventude ao longo da vida, serão frustrados. Nós não vamos conseguir realizar tudo o que sonhamos e planejamos, e essas frustrações, elas vão ter potencial se eu não lembrar quem eu sou, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se eu não lembrar da minha esperança viva, um dia Jesus voltará e me levará com Ele. Essa convicção no meu coração, de que Jesus vai me levar cedo ou tarde para habitar com Ele, e isso é a minha esperança viva que o autor está trazendo para nós. Esperança é aquilo que você espera que vá acontecer na sua vida, cedo ou tarde. Isso vai acontecer. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos nos levará à sua presença. E não podemos mais nos esquecer, temos que relembrar todos os dias que Jesus voltará. E enquanto isso, a partir daí, dessa lembrança de trazer à memória que Jesus é glorificado, que Jesus é exaltado através de nós, que Jesus é o poder, é a glória, onipotente, onipresente, onisciente, nós vamos não mais ficar aflitos, desesperados, nos sentindo sozinhos. Somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Precisamos pedir a Deus, porque a nossa natureza humana, irmãos, ela nos faz orar para pedir aquilo que necessitamos nesse tempo. A nossa natureza humana, que é uma luta com a nossa natureza espiritual, ela faz com que nós nos preocupemos com este tempo. E por isso ficamos muito ansiosos e entristecidos e frustrados. Precisamos ter um condicionamento de adoração. É um condicionamento, irmãos, de adoração. Assim como aqueles jovens que estão estudando muitas horas por dia para conseguir passar numa prova, seja qual for a prova, eles se condicionam a acordar muito cedo para estudar e dormir muito tarde estudando porque eles têm um objetivo. O crente precisa condicionar a sua mente e o seu coração para viver uma vida de adoração. Condicionar sua mente e coração para viver uma vida de glorificação a Deus, mesmo em meio às lutas. E isso, irmão, viver uma vida de louvor a Deus, isso traz cura a você. Porque você não vai viver mais preocupado como vivia. Não vai viver mais ansioso como vivia ou ansiosa. Você vai se preocupar, mas não daquela demanda. São preocupações naturais, mas uma preocupação junto com confiança no Senhor.
Versículo 4 diz, continua dizendo: para uma herança que jamais poderá perecer, a salvação em Cristo Jesus, essa esperança viva, o ressuscitamento, a vida glorificados com Deus para a eternidade, é uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. É uma herança que está guardada nos céus, para quem, irmãos? Lê o texto, para quem está guardada essa herança, irmãos? Para mim, né? Fala, para mim. É para mim. É para mim essa herança. Jesus morreu por mim. Você tem que falar assim: Jesus morreu por mim. É pela igreja, mas eu tenho que falar: Jesus, tu morreu por mim. Obrigado, essa herança é minha e de todo aquele que crer nele como único sem Salvador. A salvação, irmãos, ela é algo extraordinário. A salvação é algo extraordinário. Ela não vem de nós, diz a palavra de Deus. Não foi eu que me salvei, não foi você que se salvou. Efésios 2,8 diz isso. Porque eu não posso nunca achar que tenho mérito, porque senão eu vou me gloriar e dizer que isso é aquilo que faz me salvar, mas não. Você foi salvo pela graça, um favor que você não merecia. Eu fui salvo pela graça, eu sei o quanto eu não merecia e não mereço a presença de Deus. Mas a graça dele, diz a palavra de Deus, nos basta. A graça de Deus te basta. Não vem de vós, é dom de Deus para que não se glorie. Da mesma forma que você não tem mérito na salvação, é impossível macular, perder o valor. A salvação não se perde. Quantos crentes, irmãos, de outras denominações, vivem uma vida tão sofrida, achando que salvação se perde? Isso é muito triste, porque quando você entende que perde salvação porque acordou de madrugada num dia de frio, essas noites fizeram frio, né? Muito frio, né? Imagina, você acordou de madrugada, aí foi lá beber um copinho de água, descalço, deu uma topada com o dedinho mindinho na cama e falou um palavrão. Pronto, perdeu a salvação, para aqueles que creem nisso. E agora, o que fazer para ser salvo? Que loucura isso, né? Se a salvação é a graça de Deus, sem merecimento, na cruz do Calvário, morto e ressurreto, como é que alguém que lê a palavra de Deus pode crer que o seu pecado de ontem, ou de hoje, ou de amanhã, vai desligá-lo, desfazer esse ato incondicional de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus? É uma ignorância. Essa herança está guardada nos céus para vocês. A herança que não perece, salvação que não é roubada. Ninguém pode roubar a nossa salvação. Podemos ser torturados até a morte. Quantos de Jesus, quantos servos fiéis foram torturados até a morte, mas permaneceram fiéis? Essa herança que é a salvação em Cristo Jesus e a própria presença dele em nós, ela não perde o valor, ela é eterna em nome de Jesus. A salvação é um ato, e após esse ato salvífico, não tem como se dessalvar, se é que existe esse termo. Não há como perder a salvação. Ela está guardada nos céus. Deus está guardando o momento certo para nos levar à tua glória. E o versículo 5 vem dizendo que mediante a fé, aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia, no último tempo. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, diz o texto ali, que somos guardados, protegidos pelo poder de Deus. Você foi protegido pelo poder de Deus no passado. Você é protegido pelo poder de Deus hoje. Você será protegido pelo poder de Deus até que Ele venha. Por isso eu tenho que ter paz em meu coração, entendendo que qualquer coisa que esteja acontecendo comigo, Deus está no controle. E Ele está me blindando, Ele está me protegendo, Ele está me guardando. Nunca será um sofrimento, uma provação, uma luta, menos que não me traga a experiência, ou maior que eu possa não suportar. Irmãos, ser protegidos pelo poder de Deus é uma garantia que Deus nos dá.
A gente faz seguro de carro, né? Seguro de loja, seguro de casa, seguro de vida. Esse é um seguro espiritual que você tem. É uma garantia de Deus que, mediante a fé, cada um de nós somos protegidos pelo poder infinito de Deus até chegar à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. E o versículo 6 inicia dizendo o seguinte: nisso vocês exultarão, ou nisso vocês glorificarão, ou nisso vocês se alegrarão. Com tudo isso que nós falamos, com a glória de Deus, a salvação que é revelada no último tempo, com a proteção de Deus todos os dias, com todas essas informações, o autor diz que nós nos alegramos no Senhor por causa disso. Mas aí ele continua no versículo 6 ainda, diz: ainda que agora, vou ler essa tradução, nisso vocês exultam ou glorificam a Deus, embora no presente, ou seja, neste dia de hoje, neste tempo, por muito ou pouco tempo, irmãos, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias o quê? Provações. Primeiro, o autor diz que nós devemos nos alegrar e devemos sim, irmãos. E agora está falando que até Jesus vier nos buscar, algo ou algumas coisas irão acontecer. Passaremos por várias lutas ao longo da nossa carreira. Talvez se eu perguntar aqui, quem nunca passou por uma provação desde que se converteu, eu creio que ninguém vai levantar a mão. Mas se eu começar a numerar, quem passou por 2, quem passou por 5, todos nós, após o ato salvífico, irmãos, começamos a passar por provações e temos consciência de que estamos sendo provados. Alguns novos convertidos costumam falar: puxa vida, depois que eu me converti, depois que eu me batizei, aconteceu tanta coisa na minha vida. Sim, porque antes tu pertencia a Satanás, ele estava feliz com você. Agora virão as provações, tanto Satanás vai tentar te destruir, matar, roubar e destruir, quanto você será provado pela permissão de Deus para que haja maturidade, crescimento espiritual na sua vida. E aí, agora o texto está dizendo que até Jesus voltar, nós passaremos por tristeza, por todo tipo de provação. Se eu pudesse escolher, irmãos, quem dera fosse assim, né? Nós chegássemos para Deus e apresentássemos uma folhinha para Ele: ó Deus, eu não quero essa provação, nem essa, essa aqui pode, essa aqui não pode. Seria bom, né, a gente escolher a provação que a gente vai passar, né? Mas não é assim. Nós não temos como escolher quais provações ao longo da nossa carreira espiritual vamos passar e quais não vamos passar. E nós vamos passar em alguns momentos em provações que nós não desejamos, irmãos. Provações que nós não queremos. Provações que vão nos enfraquecer fisicamente. Provações que nos vão trazer lágrimas, choro, pranto. Provações que nós vamos precisar da graça de Deus, da misericórdia de Deus para passar por ela. Uma coisa é certa: nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós não permanecemos na provação. Nós passamos por provação. Provação não é o nosso lugar. Nós passamos e somos experimentados por ela. O texto diz que nós seremos entristecidos por todo tipo de provação. E não será fácil, nunca será fácil. Mas essas provações que o autor está dizendo, ela tem uma razão de existir. Toda provação que você passou ao longo da sua vida, toda tribulação que o crente passa ao longo de sua vida tem uma razão de existir, e o versículo 7 nos diz: essas provações acontecem, assim acontece, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa é essa fé do que um ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em, pode passar, louvor, vamos ler? Fica tranquilo, irmãos. A provação, a luta que o crente passa, que talvez você esteja passando, não é porque Deus é mau, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus esqueceu de você. É porque através das nossas provações, o texto está dizendo que nós vamos glorificar
a Deus. Eu me lembro de um sepultamento que nós participamos, era parente de um membro daqui da igreja. A igreja foi em peso. Ele era da área da música. Tem muitos anos já isso. Eu me lembro que ele, além de tocar violão, ele cantava. E o câncer que ele teve foi um câncer devastador, que foi o câncer nas cordas vocais, né? Mas o testemunho, eu não o conheci pessoalmente, eu repito o testemunho da família e daqueles irmãos que estavam com ele. Enquanto ele estava em tratamento, ele, por ser um bom violonista e um bom cantor, ele adorava a Deus, permanecia com sua adoração, todos os dias. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, utilizava o tempo que ele tinha para tocar o seu violão e louvar o Senhor com sua voz. Mas houve um momento que as cordas vocais dele não mais existiam, tiveram que ser retiradas. Mas ele continuava ainda com força para tocar seu violão. E ele continuava tocando seu violão e emitindo um som diferente, que não era a nossa vocalização, mas era adoração. Deus recebia aquela adoração. Enquanto ele teve fôlego, ele louvou o Senhor. Apesar de toda a tristeza, não só dele, mas da família, apesar de todo o dano causado a seu corpo e à sua saúde, enquanto ele teve fôlego e força para dedilhar aquele violão, ele glorificou a Deus. Portanto, aquele servo do Senhor, o testemunho da glória de Deus na vida dele, fala até o dia de hoje. Então fiquem tranquilos, a sua vida é para glorificar a Deus, as suas alegrias é para glorificar a Deus. Creiam na salvação, creiam na volta de Jesus, creiam que até lá você, toda a sua casa será guardada, creia que Ele está te protegendo. Seremos provados, sim, muitas vezes, alguns com provações extremamente dolorosas e difíceis, como este servo do Senhor que acabei de mencionar. Que o ímpio vai olhar e vai perguntar, como perguntou para Jó: onde está o seu Deus? E ele responde, através da força que ele tem ainda de dedilhar seu violão e balbuciar algum som, glorificando a Deus. Talvez você não tenha hoje força o suficiente para glorificar a Deus da forma que você gostaria. Mas glorifique do jeito que você pode, irmãos. Com um pouquinho de força que você tem, com um pouquinho de fé que você tem. Glorifique ao Senhor com o seu pensamento, com o fôlego que você tem. Não deixe de fazer isso, porque nós precisamos entender que nós estamos aqui após a salvação para louvar ao Senhor, para glorificar o Senhor, para engrandecer o nome dEle, para dar testemunho da glória dEle na nossa vida. E por isso, nos dias bons, nós vamos glorificá-lo e exaltá-lo e dar bons testemunhos e fazer culto de gratidão, festa. Mas nos dias maus, dias difíceis, dias terríveis, são dias onde Deus te levantou para honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizer o nome e dar bom testemunho do Senhor. Porque o Senhor, diz o autor, está cuidando de você. E a fé que Ele entregou a você, irmãos, ela não perece, ela não envelhece, ela não é destruída. A única coisa que Deus exige de nós é que nós possamos louvá-lo enquanto temos fôlego. Vou repetir o versículo 7 que diz: todas essas provações acontecem para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada através da provação e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E o versículo 13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, e mantenham-se alertas, e ponham toda a esperança na graça, no favor sem merecimento, na morte e ressurreição de Jesus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado.
esteja alerta, esteja ligado no Senhor, esteja atento a ouvir a sua voz. Medite, irmãos, na palavra de Deus dia e noite, que Ele vai falar ao seu coração e te fortalecer. Persevera na oração todos os dias, e a sua oração inicie todos os dias com louvor, glória e exaltando o santo, santo, santo nome dEle. E aí o seu coração será reanimado pelo Espírito Santo para passar por mais um dia, que não vai ser fácil, mas vai ser na presença do Deus que é o poder, do Deus que é a graça, do Deus que é a misericórdia, do Deus que ama você. E Ele está com você e estará com você hoje à noite, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo de manhã, quando você será fortalecido mais uma vez pelo Santo, Santo Espírito dEle. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos por isso.